Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube, intitulado Isso é Crime? Pois bem, o quadro Isso é Crime dessa semana vai tratar de um episódio que chamou muito atenção nos últimos dias de todo o Brasil, que foi o fato de ter havido um delito sexual dentro da casa do Big Brother Brasil, do programa Big Brother Brasil, que é promovido pela Rede Globo de televisão, e que levou à expulsão de 2 participantes homens da casa, por terem praticado uma violência sexual contra uma participante mulher. Bom, os que acompanharam, o programa tem bastante repercussão, muita audiência, então estavam ali confinadas mais de 20 pessoas e toda semana vão saindo 1, 2 pessoas por aí até que se chega ao campeão. É um jogo muito lógico de convivência e quanto mais estresse, discussão e mais falatório o jogo dá, mais audiência também a rede de televisão tem, não é? Só que essa semana aconteceu algo inusitado. Então, houve uma espécie de intercâmbio de uma participante estrangeira que viria do Big Brother do México, a Dania Mendes, para o Big Brother brasileiro, e enviaram a participante já expulsa da casa brasileira para o Big Brother do México. E nesse intercâmbio, então, a Dania Mendes entrou, durante a semana e ficaria ali dentro de uma logística durante alguns dias interagindo com o pessoal da casa do Big Brother Brasil, da casa brasileira. Ela, inclusive, ela não fala português, ela se comunicava ali em espanhol. Então, ela entrou, logo todos tomaram conhecimento ali de quem era a Dania e tal, e fez amizade com todos. E à noite, no mesmo dia em que ela ingressou na casa, houve uma festa. A festa era do líder da semana, aquela pessoa que tem direito à indicação, de um eventual expulso e outros privilégios, O líder da semana era o MC Guimê, o Guilherme Dantas, que é um cantor famoso, brasileiro, que foi à casa justamente por causa aí da sua fama, foi escolhido para estar no Big Brother Brasil nesse ano de 2023, e a festa era dele, com músicas dele e tudo mais, e, enfim, havia muitos participantes, entre eles também o Antônio Cara de Sapato, que tem esse nome porque não é o seu nome verdadeiro, ele tem um nome ali com mais de 6 sobrenomes, mas é conhecido como Cara de Sapato, um lutador. E o fato é que acabaram cometendo uma violência sexual contra a Dania. E, na sequência, a Rede Globo de televisão achou por bem expulsá-los. Então, vamos entender melhor o caso. Eu vou colocar aqui imagens, que todo mundo viu, porque o programa é público, tem, inclusive, rede de TV por assinatura que mostra 24 horas a casa para quem tem interesse, mas mesmo em rede aberta de televisão foi mostrado, porque eles foram expulsos pela Rede Globo de televisão, a iniciativa foi tomada pelos organizadores do programa, E eles imediatamente deixaram a casa. Então, nós vamos ver aí na sequência o que aconteceu em relação ao MC Guimê e também ao Antônio Cara de Sapato com a participante Dania Mendes. Ay, loco. Loco. ¿Ah? Borracho, crazy, te gusta el mexicano. Então, pessoal, vejam bem, Vamos ver exatamente se isso é crime e o que aconteceu, na sequência ali dos acontecimentos. No caso do MC Guimê, tá um pouco afastada a câmera, mas fica muito claro, estão conversando, A Dani está próxima do MC Guimê, ela usa um vestido que tem um recorte, Deixa a cintura mostra, enfim, a mulher, ela pode se vestir como ela bem entender, gente? Estamos no século 21, ano de 2023, é uma moça bonita, que obedece àqueles padrões ali de beleza, que foi escolhida muito provavelmente também por isso, Uma mexicana, muito bonita, que entra na festa e entra na casa, e aí o MC Guimê resolve tocá-la na linha da cintura e depois para baixo da cintura. Vejam que nos dois é impossível assim verificar de longe, mas os 2 toques são muito visíveis se a gente amplia também, se você está com o seu celular, se a gente amplia o que foi filmado, até porque foi filmado, a casa é filmada, A lógica do programa, graças a toda essa, que todo mundo é filmado toda hora em tudo que faz. Então não tem nem como dizer que não aconteceu, porque a prova desse eventual crime que nós vamos ver, ela já está mais do que produzida, Foi a público aí para milhões de pessoas assistirem. Então, ele toca a Dania, ela afasta o braço do MC Guimê, com o seu braço esquerdo, ela afasta o braço direito dele e ele volta a tocá-la nas nádegas, Primeiro na cintura, depois nas nádegas. Então ela não gosta, porque ela repele
ok? A questão dos crimes sexuais está justamente no consentimento, né? O consentimento, ele espraia toda a questão do crime sexual. Uma vez que existente o consentimento dos crimes sexuais, não há nem que se falar em direitos sexuais, né? A humanidade, obviamente, ela se reproduz através de relações sexuais, né? Heteroafetivas, homoafetivas e tanto faz. E, portanto, o consentimento ele tem um grande valor, uma grande importância. Ele pode ser dado, né? Sempre é um bem plenamente disponível, né? Isso que é importante, é plenamente disponível desde que haja o consentimento. E esse consentimento ele tem que ser prévio, ele tem que ficar muito claro, né? Não se pode ficar na entrelinha. Isso deve ser superado desde há um bom tempo, já que se tem lutado contra isso, o feminismo. A ideia de que se a mulher silencia, de que a mulher não diz o que ela expressamente quer, ela não diz o não, ela quer, ela autoriza. Não é bem isso. Ela tem que dizer sim, certo? Porque não dizer, se sentir mal, se sentir envergonhada, importunada, né? Gestos como que a Dânia fez aí no caso do Guimê, é um não. Ela não precisa abrir a boca e falar não, né? O não é não quando a pessoa fala não, obviamente, mas há gestos e há insinuações de que a pessoa não gostou. E tá claro quando ela repele o primeiro toque e depois ainda vem o segundo, né, na sequência. Então, obviamente, a gente tem ali uma sequência de violência sexual contra a mulher. E o outro pequeno vídeo que a gente mostra, porque tem muito mais, tá? É que o Antônio Cara de Sapato, ele realmente perseguiu a Dânia a festa inteira, né? Ele gostou da Dânia, ele, né? Ou seja, mas só que o método que ele escolheu para seduzir a moça foi completamente equivocado. Os dois já estavam bastante embriagados. Essa embriaguez, ela não interfere na culpabilidade deles, ok? Ela chegou a falar depois, quando foi acompanhada no confessionário por uma pessoa que estava, né, falando a língua dela, perguntando como ela se sentia. Ela chegou a dizer que estávamos todos embriagados, né? Eles não fizeram por mal, eu acho que não, e eu também estava. Isso não interfere em nada no fato de eles serem culpáveis. Eles não estavam no estado de embriaguez patológica de exclusão de culpabilidade, tá? De modo algum. Que é o que poderia eventualmente excluir a culpabilidade de um réu, mas não é o caso. Eles estavam embriagados, mas sabiam muito bem o que estavam fazendo. O caso dela estar embriagado pode deixar a situação ainda mais severa, né? Uma vez que se houvesse aí, e a gente já vai falar melhor disso, qualquer tipo de ato obsceno mais grave, né? Uma pessoa embriagada poderia ser tida como vulnerável e entrar na esfera de vítimas vulneráveis, né? De estupro de vulnerável e tudo mais. Mas a Dânia ainda estava, na sequência que a gente vê ela recebendo esses beijos roubados, forçados do Antônio Cara de Sapato, consciente, né? Mas dizendo não, ela dizia borracho, né? Você tá bêbado, você é um louco, um crazy, né? Ou seja, dizendo não. A sequência é bastante longa, tá? Eu coloquei só pequenos trechos, porque várias vezes ela diz, mas tomou uísque, mas tá embriagado, ou seja, você tá passando os limites comigo, você não está bem, se afasta. Não é assim, né? Ainda que eventualmente ela até gostasse da aproximação do Antônio, diferentemente do Guimê, a gente vê que com o Antônio ela foi numa sequência de conversas, de abraços, de beijos, mas ela a todo momento repelia aquela condição em que nem ele nem ela estavam podendo decidir, né? E ela sabe muito bem que a decisão que ela tomava naquele momento não era clara e consciente, né? A dele, como eu já disse, vai levar a responsabilização de qualquer maneira, não é desculpa. A dela poderia até levar a uma situação mais grave, né? Mas na situação em que ela estava, já impedia aquele consentimento livre e esclarecido que eu falei no começo do vídeo. Então, quando ela repele, né, e na cama, quando ele a joga na cama, ele cobre a Dânia com um cobertor. Essa sequência não está nos vídeos que a gente viu, porque ela é bastante longa, né? Então, fica muito claro que ele quer roubar beijos, passar a mão no corpo dela e tudo mais. E ela não, né? Ela não está em condições ali de dizer que sim, esse sim também seria um sim viciado, né? E ela está dizendo que não, né? Então a história do não é não aqui fica muito clara, nem está naquela zona cinzenta que a gente falou. E ela vai falando e dizendo coisas que insinuam, né, para outra participante que estava próxima e que falava espanhol, que fala espanhol, que é a Domitila, que tentava traduzir a situação, mas também se via ali num alto constrangimento de presenciar tudo aquilo, né? Olha, ele está bêbado, olha o que o uísque fez, não mais o uísque para ele, né? E tal. E até o final, até que ele a deixa dormir, ele está roubando beijos, tá? E fazendo outras coisas. Bom, então nós temos toques, beijos roubados, nós temos carícias não autorizadas. E aí a grande questão eles foram, do ponto de vista da televisão, a punição foi a expulsão da casa, né? Do ponto de vista realmente jurídico, a Polícia Civil instaurou um inquérito. Por isso também que a Rede Globo de televisão não podia ficar inerte, passiva diante disso. Ela instaurou um inquérito para investigação do comportamento dos dois participantes, dos dois ex-participantes do Big Brother Brasil. E por que instaurou? E a Dânia nem sabia que tinha sido instaurado. E o que a Dânia pode opinar sobre isso, não é?
vamos ver então qual foi o comportamento dos dois. Porque é o seguinte, pessoal, o que choveu de notícias do estilo assédio sexual no BBB não faltou na mídia, tá? Está errado. Ali não aconteceu assédio sexual de forma alguma. Nem teria como, tá? O correto é importunação sexual no BBB, certo? E por quê? Porque este crime novo, relativamente novo, ele tem uma configuração muito diferente do assédio sexual. E também não é o estupro, que implica violência, grave ameaça ou, eventualmente, uma embriaguez ainda muito mais severa e atos libidinosos muito mais profundos. Vamos ver exatamente o que eles cometeram, tanto um quanto o outro, tá? Então, em 2018, é criado, dentro do Código Penal, um novo crime que traz uma postura intermediária em relação à tutela da dignidade sexual. Nós estamos falando de crimes contra a dignidade sexual. Vejam que nome bonito que se deu para o bem jurídico. Eram os antigos crimes contra os costumes, os bons costumes, a moral, né? Algo coletivo, não individual. Como se importasse a sociedade que um crime desse acontecesse. Na verdade, o que importa principalmente em primeiro lugar é o indivíduo, a questão do consentimento. E aí nós trocamos em 2009, com a reforma feita pela Lei 2015/2009, o bem jurídico para a dignidade individual, sexual, né? A minha incolumidade, a minha intimidade sexual. Isso está muito bem. Depois de inaugurado esse novo título em 2009, nós temos em 2018 uma outra reforma bastante importante, que trouxe um crime que é menos grave que o estupro. Estuprar alguém atuando com violência, grave ameaça, um constrangimento mesmo. Atuando dessa maneira, obter algum tipo de penetração, de ato libidinoso profundo, como sexo anal, sexo oral, ou seja, situações que ali não estavam configuradas, certo? Então, nós não vamos colocar aqui o tipo de estupro, porque ele realmente não se encaixa. Poderia sim se encaixar essa violência sexual, eventualmente se a Dani tivesse desacordada, num nível de embriaguez muito grande, e esses atos libidinosos que eu narrei, sexo oral, sexo anal, penetração, fossem praticados contra ela. Afortunadamente, não se chegou a esse ponto, né? Nem se poderia. Mas criou-se um crime intermediário, para o qual existe uma lacuna no ordenamento. E nós já falamos aqui no nosso canal, e nós vamos linkar com o vídeo ao final, que é a importunação sexual. A importunação sexual é diferente do assédio sexual, é mais do que o assédio sexual e é menos do que o estupro, tá? Então, ela é mais do que o mero assédio e é menos do que um grave estupro. A importunação sexual, ela foi trazida pela Lei 13.718, de setembro de 2018. 13.718 de 2018. Essa lei, ela operou uma modificação que vai ser importante para nós em relação ao comportamento do Guimê e do Antônio Cara de Sapato, e vai ser importante também para a gente saber sobre a ação penal. Vamos lá? Então, artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, expressa, né? Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Graficamente, não precisa nem explicar depois de tudo que a gente mostrou. E falou que a conduta dos dois é exatamente essa. É praticar contra a pessoa, né, tocando o corpo dela, né? Então, palavras não entram aqui, tá? Palavras obscenas, aí podem entrar eventualmente em outro lugar. Contra alguém no seu corpo e sem a sua anuência. Não precisa da pessoa dizer aquele sim, aquele não expresso, né? Basta que a pessoa não dê a sua anuência, né? O que pode ser também tácito, certo? E foi o caso dela, nas duas situações, fica muito claro pelo vídeo. Ato libidinoso, mas não aquele ato libidinoso pesado que eu acabei de falar do estupro. Não é uma penetração, né? Não é um sexo anal. É um ato de toque. É o toque furtivo nos seios, nas nádegas, nas coxas. É o toque furtivo, é o beijo roubado, não é? É a carícia, é o beijo no pescoço. É isso. Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Claro, né? Obviamente a pessoa estava ali para sentir prazer, para obter uma satisfação da sua concupiscência sexual. Né? Esse elemento é muito presente nos crimes sexuais, embora um pouco controverso, mas aqui nós não vamos entrar nessa controvérsia agora. Ou a de terceiro, que não era o caso, porque a satisfação da lascívia era deles mesmos. Então, esse toque nas nádegas, toque nos seios, esse beijo roubado, ficam aqui, não ficam no estupro, não ficam meramente em um assédio ou na contravenção revogada, que era uma contravenção da Lei de Contravenções Penais, que tinha a ver com a violação do pudor público, né? Essa contravenção, ela foi abolida, o que também trouxe alguns problemas para o nosso ordenamento, porque ela era, assim, uma infração, nem crime era, né? Bastante suave e, na verdade, acabou ficando sem uma resposta, né? Um ordenamento para essas situações aí de, por exemplo, uma palavra, um gesto, uma situação que não toca o corpo da vítima, acabou ficando, a meu juízo, sem um lastro, né? Então, a importunação
que constava como contravenção, ao ser revogada, para deixar claro que o crime novo é o que vale, também tirou de a tipicidade de algumas situações menos graves que não se encaixam aqui nesse crime. Veja que o crime tem uma pena de 5 anos de cadeia, né? 5 anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave. Então, é um crime de gravidade intermediária, não é? É necessário que aconteça realmente o toque, que ele seja um toque não consentido, né? Mesmo que tacitamente não consentido, certo? É importante que haja um expresso, sim, mas não precisa haver um expresso, não, né? A pessoa pode simplesmente falar como ela tá falando, olha, esse cara tá bêbado, olha, tira esse cara daqui, ó, né? Vai brincando, vai saindo fora e o sujeito não sai de cima, tá bom? Então, nós temos que as penas são de 1 a 5 anos e se o ato constitui crime mais grave, que poderia ser o estupro, aí nós saímos fora do 215A da importunação e vamos responsabilizar o sujeito por estupro, tá? Porque aí a pessoa começa tocando e não quer e tal, e daqui a pouco ela vai e pratica o estupro, né? Nesses atos culminantes de altíssima gravidade de violência sexual. Aí esse crime de importunação não vai mais ter incidência, nós ficamos com o crime de estupro, mas não foi o caso, né? Felizmente. Então os dois claramente praticaram esse crime. E aí, no dia seguinte, a televisão, né, a Rede Globo, tomou a iniciativa de expulsá-los. Porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro já tinha instaurado inquérito para apurar o que tinha acontecido lá dentro da casa, contra a participante Dânia Mendes. Ué, mas a Dânia Mendes não está nem sabendo e tal? Pois é, gente. Mais uma novidade da Lei 3.718, tá? Esse crime é de ação penal pública incondicionada. É crime de ação penal pública incondicionada. Desde a edição da nova lei, nós temos no artigo 225 o seguinte. Artigo 225, que encerra os crimes contra a dignidade sexual, muito simples e gráfico, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. É bem autoexplicativo. Tudo que estava antes foi revogado, que necessitava representação, que a vítima tinha que opinar, que havia uma decadência, o prazo decadencial no Brasil, via de regra, são 6 meses, então a vítima perdendo o prazo para oferecer sua representação, o crime tinha extinta sua punibilidade, uma série de inconvenientes que foram extirpados com este artigo que eu estou colocando aqui para vocês, o artigo 225, também trazido pela Lei 3.718 de 2018. Ação pública incondicionada, qualquer pessoa, e estava o Brasil inteiro assistindo, poderia dar notícia disso, a própria polícia instaurou de ofício esse inquérito, para apurar a responsabilidade dos dois pelo crime cometido, né? Tanto por um quanto por outro ali, cada um com a sua responsabilidade. Então, são crimes que independem da vontade da vítima, e isso desde 2018, tá? Porque antes disso, sendo a vítima maior de 18, que é o caso da moça, dependeria de uma representação que deveria ser feita em 6 meses, né? O estudo da representação, ele é uma palavra da vítima ali no início do inquérito, consta do inquérito, depois a ação não deixa de ser pública, promovida pelo Ministério Público, mas sem representação não se iniciava nada, nem o inquérito, e aí ela poderia perder esse prazo, porque o prazo decadencial da representação é de 6 meses, então quando a vítima às vezes sofre uma violência sexual, ela fica um pouco pensativa, de início ela pode não querer se manifestar, e quando via assim, ó, passava rapidinho, esse tempo, passavam-se os 6 meses e ela decaía do prazo, havendo total extinção da punibilidade do que aconteceu. E por causa disso, né, uma boa motivação que o legislador tomou para tornar o crime de ação pública incondicionada. Então, o Ministério Público promove a ação, independentemente da representação da vítima. É claro que a vítima é a principal testemunha, deve ser ouvida, né? E também, o único prazo que se deve atentar é o da prescrição, né? De um crime pesado como esse, né? Um crime com penas de 1 a 5 anos, vai ter uma prescrição de 12 anos. Então, o perigo de se perder o prazo aí foi-se. Não tem mais esse risco, né? Dificilmente opera-se uma prescrição. Se não houver o mínimo de atenção, é bem possível que o crime seja processado. Agora, eu quero colocar para vocês a diferença do assédio sexual, porque ele vem na sequência, o artigo 216A, e não tem nada a ver, por favor, pessoal. É só uma questão gráfica, nós vamos colocar a diferença aqui no final de novo, para linkar com vídeos que já no passado nós repisamos. Isso não tem nada a ver com assédio no BBB, não tem nada de assédio, gente. Nem que quisessem poderiam cometer um assédio lá. Ninguém lá dentro vai conseguir assediar ninguém nunca. Porque o crime de assédio ele não só é mais leve do ponto de vista da gravidade, ele tem uma configuração típica muito específica, tá? Então, só para poder deixar muito claro e para ensinar, que é para isso que nós temos no nosso canal Gisele Mendes, professora Gisele Mendes do YouTube, não é assédio sexual, é importunação sexual. Porque assédio sexual aqui, ó, artigo 216A, que foi criado há mais de 20 anos, muito mais antigo do que esse. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, até que tudo bem, mas esse constranger é no sentido de importunar, mas com
gestos, palavras, convites, perguntas, mensagens, fotos, enfim, nada que implique um toque. Deixemos claro, nada que implique um toque sexual, tá? Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de um emprego, cargo ou função. Pronto. Implica uma preponderância, uma hierarquia funcional, laboral, sobre a vítima. Então, não tem como. Do Big Brother Brasil, ali ninguém é empregado de ninguém. Isso aqui num contexto, muitas e muitas vezes se repete, num contexto patrão-empregado, em que o patrão assedia o empregado e nunca o contrário, porque não daria também para o empregado assediar o patrão, nem que ele quisesse. Não dá, tá, gente? Pode haver aí implicações na esfera trabalhista, indenizações, várias, mas não dá para dizer que é crime se não ficar exatamente dentro dessa lógica do princípio da legalidade, dessa legalidade penal. O artigo 216A implica que haja um constrangimento, que eu já digo que é sem toque, tá? Já vou dizer o que acontece se houver um toque aí do patrão em relação à sua subordinada, e que é realmente ditado pela superioridade hierárquica ou ascendência. Aí vocês podem colocar professores também em relação a alunos, né? Que não são, né, em relação patrão-empregado, mas professores têm ascendência sobre alunos, tutores, né? Vamos dizer, treinadores e professores no geral, de ginástica, de natação, tudo isso entra aqui também, por causa dessa palavra ascendência, né? Mas derivada, né, inerente ao exercício de um emprego, cargo ou função, ou seja, este superior hierárquico tem que estar no exercício de um emprego, cargo ou função, tá? Seja pública, privada. Então, aí é muito importante, né? Por exemplo, professor-aluno não há relação patrão-empregado, mas o professor ele está exercendo a sua profissão, tá bom? Então, a pena é de 1 a 2 anos, simplesmente vejam que uma pena de 1 a 2 anos de detenção também bastante suave, comparado com a importunação, e não é nada do que aconteceu lá na casa do BBB, não é. Tá? Não usem essa expressão aconteceu um assédio sexual na casa do BBB, até porque não tem como acontecer assédio sexual nem lá, nem dentro do ônibus, nem agora. Então, já aprendemos que é importunação sexual. Se, no contexto laboral, está ali o empregador importunando sua empregada, mandando mensagens, flores, sai comigo, não sei o que, você é bonita e tal, e cometendo, portanto, assédio sexual, já está cometendo assédio sexual, e ela se recusando, e aí justamente está o assédio, porque se ela recebesse de bom grado o cortejo, nós não teríamos o assédio, né? Que de fato ela, seja expressa ou tacitamente, ela recusa esse assédio, esse cortejo, esse galanteio todo, porque ele está nesse contexto hierárquico e ele rompe com a liberdade e a dignidade sexual da vítima, até porque num local de trabalho não é adequado fazer isso contra a vontade de alguém, é claro, né? Aí ela vai recusando e de repente ele vai passa a mão nas nádegas dela, como fez o Guimê. Passa a mão nos seios dela. Pessoal, automaticamente. Não é porque é empregador, não. Sai daqui do assédio sexual e vai para o crime de importunação sexual, que é um crime comum praticado por qualquer pessoa. Então, quando está só no palavreado, no convite, na mensagem, naquele constranger, no sentido de incomodar, nós ficamos no assédio sexual. E ainda tem essa vinculação hierárquica, coisa que normalmente não se tem nas relações entre as pessoas, portanto, o assédio é um crime especial. Só é praticado por algumas pessoas. E de menor incidência também. Foi assim que o legislador decidiu proteger a questão da dignidade sexual em matéria de assédio. Poderia ser melhor? Poderia, com certeza, mais abrangente, mas não é o caso. Não se configurou isso aqui, então nós não temos como entrar numa punibilidade, né? Para pessoas que assediam a outras, importunam assim, incomodam, mas sem chegar ao nível de toques, a gente não consegue configurar como assédio sexual, como eu já disse. Mas se no contexto laboral, com toda a hierarquia que tem patrão-empregado, ele toca essa vítima, aí ele sai, porque não dá, é a gravidade do crime, a própria configuração, ele sai desse constranger e incomodar para o toque sexual, ato libidinoso, lá do artigo 215A. E fica como qualquer pessoa, como qualquer cidadão comum, sujeito às penas da importunação sexual, que pode acontecer dentro ou fora do trabalho, dentro da casa do Big Brother, no meio da rua, no ônibus, no metrô, onde for, tá? Porque é um crime absolutamente comum. Entendido, pessoal? Então, o que aconteceu no Big Brother foi isso. A ação penal, o inquérito já está sendo movido e a ação penal, se for movida, vai ser movida também por isso, porque se tornou um crime de ação penal pública incondicionada. E vejamos, né, o que vai acontecer aí futuramente, uma vez que independe também da própria vontade da Dânia qualquer tipo de apuração de responsabilidade dos dois participantes. E aí fica clara a mensagem, né? O corpo da mulher, ele é privado, ele não é um local público
de acesso de qualquer pessoa que pode ser tocado como um espaço público. As mulheres devem ser respeitadas, devem ser ouvidas e devem ser, sobretudo, tuteladas na sua dignidade, principalmente aqui nesse caso, dignidade sexual. As mulheres, elas não precisam de rosas, de flores, né? Elas precisam de respeito. Então, o que aconteceu na casa do Big Brother Brasil foram 2 casos graves de importunação sexual, que serve para a grande mídia, que serve de exemplaridade para o público, porque o direito penal tem essa função de exemplaridade também, não repetirem esses comportamentos, seja na rua, seja na casa do Big Brother, seja onde for, ok? A mulher deve ser tocada quando e onde ela quiser. Bom, esse foi o nosso quadro Isso é Crime de hoje. Isso é crime? Sim, isso é crime, importunação sexual. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Curtam, compartilhem esse conhecimento. Inscrevam-se no canal Professor Gisele Mendes do YouTube e nós voltamos proximamente com mais informações aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.